qual é o número de ativos que você realmente tem que ter na sua carteira? Você já parou e refletiu, será que a minha carteira tem um número de ações correto? Será que eu não deveria ter mais ações ou menos ações? Tem muita gente que tem essa dúvida, inclusive meus alunos da geração dividendo, então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, porque tem muita opinião diferente. O Peter Lynch, por exemplo, tinha mais de 20 ativos na sua carteira, um mega investidor, o único que bateu o Warren Buffett, e ele falava o seguinte: você tem que ter as ações que você gosta. Você gosta de tomar Coca-Cola? Compra Coca-Cola. Você gosta de comprar camiseta na C&A? Compra C&A. E assim ele ia acumulando um número de ativos que inclusive passou de 20 ativos na sua carteira. O Warren Buffett pensa um pouco diferente. Ele fala o seguinte, abre aspas, você tem que comprar boas empresas a bons preços. E se a gente olhar aqui na Berkshire, o portfólio dela tem quase 48 empresas. Então é uma holding gerida pelo Warren Buffett que tem mais de 48 ativos lá dentro. O Howard Marks também não é tão conclusivo sobre o número de ativos. Será que não importa quantos ativos você tem? Aqui no Brasil a gente tem um mega investidor também, né? Não poderia deixar de citar ele, que é o Luiz Barsi. Tem mais de 4 bilhões de patrimônio investido em bolsa, maior pessoa física da bolsa, e ganha aí mais de 1 milhão de dividendos por dia. O que esse cara fala sobre número de ações? Pois é, o Barsi parece ser o primeiro que gosta de um portfólio reduzido. E se ele conseguisse uma renda passiva mensal com 5 ativos, ele teria apenas 5 ativos. Se precisasse de 7, ele teria 7. Se precisasse de 10, ele teria 10. Mas seria o mais reduzido possível para escolher boas empresas pagadoras de dividendos que estão descontadas. Mas, Léo, será que existe uma metodologia, um estudo que comprova estatisticamente um número gigantesco de carteira? O que é melhor para mim? Eu tenho que ter 10, eu tenho que ter 20, eu tenho que ter 8, eu tenho que ter 5? Pois é, eu vou te mostrar 2 estudos hoje que eu apresento na geração de dividendos e você vai ter um pouco mais de clareza sobre isso. Lógico que nada disso aqui é eu batendo no martelo falando que isso é o correto. Afinal, tem vários que obtêm resultados saindo fora disso. Mas lógico, para toda regra existe uma exceção e a regra é muito validada. Então, ela só é regra por um motivo. Presta atenção que você vai entender e no final desse vídeo você vai saber qual que é o número ideal, tô repetindo, número ideal de ações da sua carteira. Não quer dizer que você não pode ter menos ou não pode ter mais, beleza? Então vamos lá, primeiro eu vou te mostrar essa monografia aqui pra você entender que ações é o melhor negócio pra você se aposentar no longo prazo. Ah, Léo, mas você não gosta de fundos imobiliários? Adoro fundos imobiliários. Fundos imobiliários é o que vai te dar renda passiva. Ações é o que vai multiplicar inúmeras vezes seu patrimônio. Tô falando que fundo imobiliário não consegue multiplicar? Não. Calma, porque a gente vai ter um vídeo desse naipe aqui sobre fundos imobiliários, tá? Então se você ainda não segue o canal, clica aí para você se inscrever, dá o like nesse vídeo. E aqui, ó, esse estudo aqui tem mais de 60 páginas, eu resumi para vocês só o que realmente importa aqui para você captar a mensagem e entender o que eu quero te passar aqui, que é o número ideal de ações, tá? Primeira coisa, eu preciso comprovar que as ações são realmente boas. E eu peguei aqui um gráfico de retorno analisado desde 1802 até 2002, ou seja, 200 anos, meu querido, 200 anos de estudo, tá? E aqui você consegue ver que as ações que são chamadas stocks teve um rendimento analisado de 6,6, isso aqui corrigido a inflação, tá? É o retorno real. Já tirou a inflação de lado. Olha outra coisa aqui, ó, renda fixa. O nosso tesouro direto aqui é chamado de bond lá, tá? E as bills também são renda fixa, só que são de curto prazo. Então você consegue perceber que a renda fixa lá não foi nada lucrativo, né? O ouro tá ali no 0,7 só para reserva de valor mesmo, então é só para reserva de valor, não vai multiplicar seu patrimônio, ele vai proteger seu patrimônio. E o dólar, ao contrário do que muitos pensam, ele desvaloriza sim. E de 1922 para cá, desde o iniciozinho ali da Primeira Guerra até hoje, o dólar é muito inflacionário, muito inflacionário. Você vai perceber que daqui até aqui ele caiu pouco, mas depois, né, ladeira abaixo. E você acha que o dólar não desvaloriza, que ele só valoriza porque você vive no mundo do real, né? E o real desvaloriza mais rápido do que o dólar, por isso que parece que o dólar tá valorizando, mas na verdade não é isso. E olha só, mais esse gráfico aqui pra gente mostrar que em todos os lugares do mundo, você entendeu isso, ó? As ações foram muito melhores no longo prazo. Ah, Léo, mas se eu tivesse investido no CDI nesses últimos 2 anos, eu tinha ganhado mais do que a ação. Sim, criatura, porque 2 anos é curto prazo e às vezes a renda fixa realmente vai estar melhor do que as ações, justamente porque vai estar no período de recessão. É nesse momento que você acumula ação, porque depois vai dar um boom na sua carteira e o CDI nunca mais vai acompanhar. Uma prova disso é justamente esse gráfico. Olha só, aqui na Itália, ó, em preto são os estoques, tá? Equity, são estoques, são empresas, então as empresas valorizaram muito. Na Bélgica, na França,
aqui a gente tem um compilado aqui do mundo, né? Se você fosse investir no ETF do mundo, existe, sabia? Você consegue investir no ETF, que é o índice do mundo inteiro, de todas as bolsas. A gente consegue perceber que, mesmo tendo países que são muito inflacionários, que tem uma renda fixa ali pagando 30%, 50%, 60%, mesmo assim as ações, em geral, saíram muito melhores, né? Então você consegue perceber que ações são um ótimo negócio. Então você tem que entender agora como que você tem que montar essa carteira de ação, né? Eu não vou te ensinar a analisar ações aqui, mas pelo menos para sair daqui falando assim, pô, eu preciso analisar tantas ações para mim conseguir colocar tantas ações na minha carteira. Aí começa a analisar 10 ações e escolhe uma daquelas 10. Pô, agora eu já tenho uma ação na minha carteira, falta quantas? Quantas que falta? Você precisa saber esse número, entendeu? E para isso a gente vai passar para esse outro estudo aqui, que é o estudo sobre diversificação e correlação negativa. O Ray Dalio fala muito sobre correlação negativa. Eu não vou te explicar o que é aqui agora, eu quero te mostrar o que o estudo fez. Olha só, presta atenção, o tamanho desse estudo, para te dar realmente autoridade. É realmente um estudo assim que não tem como você não confiar no estudo, porque foi um estudo gigantesco, com a metodologia correta, sem viés. Eu vou deixar os links dos estudos aqui embaixo na descrição, caso você queira conferir, tá? Então, olha só, para poder fazer esse estudo aqui, eles formaram 39 conjuntos de 60 carteiras. E eles foram testando. Ó, a metodologia foi assim, ó. Vou montar aqui 60 carteiras com um ativo só uma ação. Vamos ver o que dá, qual vai ser a valorização. E assim eles continuaram fazendo até inteirarem 39 conjuntos, ou seja, carteiras de um ativo até 39 ativos. Imagina só o que deu, né? O resultado foi o seguinte, e aqui tem uma tabela de FIs e de ações. Nesse vídeo eu vou explicar só sobre ações, então vamos dar um zoom aqui. Você consegue perceber que se a pessoa tiver só um ativo, nessa situação aqui, ó, ela terá um risco enorme de 100%. E conforme ela vai adicionando ativos na sua carteira, esse risco vai caindo vertiginosamente. Então, no segundo ativo que ela adiciona na carteira, já cai de 100% de risco, né? Porque se alguma coisa acontecer com aquela empresa, ela vai perder todo o patrimônio, para 80% de risco. E depois, com 3 ativos, já cai para 70%, depois 60%, até bater o mínimo aqui, ó. Nesse caso aqui, a média do Ibov, a linha tracejada, está com risco de 65%. Então perceba que mesmo o Ibov, que tem 92 ativos, tem um risco médio de 65%. Você consegue perceber nessa própria lista aqui que se você adicionar alguns ativos, você consegue descer nesse risco do Ibov. Então, qual que é o número do ativo aqui? Qual o intervalo que seria o ideal? O intervalo que seria ideal aqui nessa tabela, nesse gráfico, seria de 8 em diante, né? De 8 em diante, você consegue ver que já desceu da linha tracejada, você correria menos risco do que o Ibov, tendo menos ativos. E qual que é o intuito de ter menos ativos? Imagina numa cesta de 92 maçãs. A chance de estar as 92 muito boas é muito difícil. Então você vai pegar aquelas 92 e vai escolher algumas melhores. A chance de você errar, se você pegar cegamente, é muito grande. Mas se você for escolhendo com cuidado, analisando a empresa, estudando ela muito bem antes de colocar na sua carteira e diminuindo o número de ativos que tem na sua carteira, né, no número ideal, que agora você já sabe a base, que é 8, então no mínimo 8, a gente já vai ver o máximo, tá? O número menor de ativos é melhor, porque você pode acertar melhor, você pode escolher melhor. Das 92 empresas que tem no Ibov, a gente sabe que tem algumas 10 ali que são melhores, né? Então, se você consegue selecionar essas 10 melhores, por exemplo, seu desempenho vai ser maior do que o desempenho do Ibov. E se, presta atenção, e se o risco de escolher só 10 é o mesmo ou menor do que escolher 92, não faz mais sentido você ficar com 10. Então, você só precisa aprender a analisar as empresas, né? A gente já chegou num ponto aqui de que um número gigantesco de ativos também não é ideal e que no mínimo também não pode ser menos, é 8. E aí agora, para finalizar, eu quero te mostrar essa tabela aqui que eles fizeram através do coeficiente que eles encontraram, né? Um estável. Eles encontraram uma constante e através aqui dessa constante chamada KS, você começa a perceber aqui, ó, que o número de ativos em ações ideais seria de 8 em diante. Por que de 8 em diante? Ó, o efeito acumulado para defender a sua carteira e te dá diversificação, que é o que vai te dar proteção dentro de uma carteira de ativos, de ações, de fundos imobiliários, de ETFs, enfim, o que for, é que a gente está fazendo um exemplo de ações, você consegue perceber que ele sobe para 0,89 a partir do 8º ativo, né? Depois ele tem, lógico, uma variância, porque ações estão na renda variável, então vai variar mesmo, tá? Mas o número ideal seria aqui em torno de 8 até, presta atenção, isso aqui é importante, ó, até 15. Por que de 8 até 15, Léo? Porque você começa a perceber que a partir de 15, a sua defesa e o aumento da diversificação não aumenta o retorno, Então, a partir de 15 ativos, você pode começar, na verdade, pulverizar o seu patrimônio.
Se você tem um pouquinho em cada empresa e uma dessas empresas que você escolheu dá muito certo, o seu pouquinho, porque como você dividiu em muitos pedaços, o seu pouquinho não vai valorizar tanto. Pode valorizar 100%, mas 100% de R$1, de R$10, não é muita coisa. Agora, se você tivesse encurtado, em vez de 100 ativos, você tivesse 10, e aí a cada 10 ativos você tivesse R$100, aí 100% já multiplica para 200, aí já é um valor mais interessante. Imagina agora se fosse 1.000, se fosse 10.000, né? Então o valor nominal é importante enquanto você investe. Você não pode pulverizar o seu patrimônio. Vou comprar aqui todas as empresas da bolsa, porque aí agora eu fico seguro. As que der certo, vai dar certo, eu vou ter. As que vai dar errado, eu vou ter também, mas fazer o quê, né? Não quero arriscar a minha carteira, e aí, na verdade, você acaba correndo mais risco, porque você aumenta a sua pulverização, a sua diversificação não adianta de nada e você perde ali o número ideal de ações. Então, através desses dois estudos que eu te mostrei e através da minha própria experiência e da própria experiência também do Luiz Barsi, a gente consegue perceber que, pelo menos aqui no Brasil, tá, ações brasileiras, existe realmente um número ideal de ações. Não é porque não existe mais de 15 ações boas, não. Na verdade, existem muito mais do que 15 ações boas, mas quando você tem muito mais do que 15 ações para poder analisar, mais do que 15 ações para poder ficar conferindo seu patrimônio, olhando fato relevante, analisando balanço da empresa, DRE, cara, você perde muito tempo. E o intuito, na verdade, dos investimentos é te deixar tranquilo, é te fazer aposentar com qualidade, com dignidade, sem muita complicação. Você não precisa disso, você não precisa de muita complicação. Precisa de 8 a 15 ativos, e dentre esses 8 a 15 ativos que você vai escolher, né, 8 é o mínimo e 15 é o máximo, dentro desse intervalo, você pode escolher, por exemplo, investir como o Luiz Barsi, e aí o Luiz Barsi ele teria ali um número mais aproximado de 8. Você pode também escolher investir como o Howard Marks, que diz o seguinte: você pode ter um número de ações que você consegue avaliar. Então, entre 8 e 15, qual é o número de ações que você consegue avaliar? Ah, Léo, eu acho que 10 é o suficiente. Trimestralmente eu consigo avaliar 10, que eu avalio 3 por mês. Beleza, dá. Uma empresa a cada 10 dias, dá? Então, beleza, então é 10. Se você consegue analisar 15, ótimo. Se você consegue analisar 15, coloque 15 na sua carteira que você vai diminuir seu índice Sharpe, tá? E quando você diminui seu índice Sharpe, o que significa isso? Que você está correndo menos risco e aumentando seu retorno. É exatamente aquele gráfico que eu te mostrei. O IBOV na linha tracejada com risco de 65%. E quem tem 8, 9, 10 ativos, tem menos ativos, ou seja, um potencial maior de rentabilidade, mas, ao mesmo tempo, tem menos risco que o IBOV. Então é isso que você tem que alcançar na sua carteira, tá? E se você ficou até aqui, cara, eu tenho certeza que você gostaria de saber qual que é uma carteira ideal para receber dividendos todos os meses com 8 a 15 ativos. Imagina só esse vídeo, você visualizar uma carteira, lógico, não será recomendação de compra, nem de venda, nem de nada, mas você visualiza uma carteira para você entender como é que funciona, de 8 a 15 ativos, maximizando seu retorno, mas sem aumentar muito seu risco. Você não está fazendo uma estratégia mirabolante, na verdade você está fazendo o que é comprovado conforme o tempo, 200 anos de estudo, mais de 2.340 carteiras analisadas, então você está bem seguro, né, entre 8 a 15 ativos. Só que além de você ter 8 a 15 ativos, que está potenciando sua valorização de cotas, sua valorização de ações, você ainda vai receber dividendos todos os meses. Imagina, é uma carteira ideal, é uma carteira para quem está querendo se aposentar com ações. Então, se você quiser ver essa carteira, deixa aqui embaixo. Léo, eu quero saber qual que é essa carteira que me pagaria dividendos mensais. Vou te mostrar aqui bem rapidinho a minha carteira de dividendos aqui. Então você consegue perceber que todos os meses eu recebo dividendo, todos os meses. Só que aqui tem muito fundo imobiliário que paga mensalmente. Então a gente não pode colocar fundo imobiliário, tem que ser só ações. Olha só em ações você consegue perceber que eu tenho também uma carteira que paga todos os meses, mas a gente tem alguns meses fracos aqui, ó. O mês 10, que é outubro, e o mês 4, que é abril. Esse mês 7 ainda não pagaram todas as empresas, ainda vão pagar. O meu mês 7 também é fraco, né? Então o julho aqui também não recebi muitos dividendos de empresas. Consegue perceber aí que tem 1, 2, 3 meses fracos no ano. Então eu quero montar uma carteira ideal para você entender, né? Com número de ativos ideais e também com pagamento de dividendos mensais ideal também, pra você não precisar ficar assim: nossa, esse mês eu recebi 5 mil reais, nesse mês eu recebi 300. Aí não, realmente não é uma renda passiva mensal ideal para você. Lógico, você pode pegar os 5 mil reais, dividir por 2 meses, dar 2.500 em cada, pode. Mas o ideal é que você receba mensalmente, né? Porque os nossos boletos são pagos mensalmente, energia mensalmente, água mensalmente, aluguel mensalmente, escola mensalmente, tudo é mensalmente, né? Então, seria ideal que você recebesse 2.500 mensalmente, não 5 mil a cada 2 meses. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido esclarecedor, porque eu trouxe alguns artigos importantes aqui, tá? Então, se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Eu espero te ver aqui no próximo vídeo, agradeço a atenção, até em breve.